eu sou Isabel e estamos aqui novamente para mais um encontro, mais uma troca de ideias, mais uma troca de informação. Vamos tratar de mais um assunto relevante para a sua vida estudantil. Vamos lá? Olha só, hoje nós escolhemos falar, nós vamos abordar, nós vamos conversar sobre a figura feminina na história do Brasil. Pessoas, prestem atenção no que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos abordar uma questão que fala do papel da figura feminina durante as décadas de 1930 e 1940. De quem nós vamos falar também? Getúlio Vargas. Olha, Getúlio Vargas aí de novo. Getúlio Vargas, gente, é imbatível. Ele está em todos os lugares, relacionado a leis trabalhistas, relacionado ao totalitarismo, relacionado ao populismo, relacionado à figura feminina nas décadas de 30 e 40. E olha que nós teríamos aqui muita ideia para trocar no que diz respeito ao papel da mulher ao longo da história. Mas nós vamos ficar dentro desse recorte, décadas de 1930 e 1940, ok? Vamos lá. Nós escolhemos hoje uma questão da Unicamp. Adoro as questões da Unicamp, porque elas te dão a oportunidade de enriquecer conteúdo, de aprofundar, de você realmente entender um processo histórico. Use isso quando você estiver estudando, né? Vá além daquilo que já é proposto. E as questões da Unicamp, elas nos dão essa possibilidade. Nessa questão da Unicamp, uma questão dissertativa e que nos faz também e nos dá a possibilidade de ir além, ele vai abordar justamente esse aspecto. E eu quero que você, estudante esperto, dedicado, comprometido, entenda como usar isso a seu favor e voe, alcance aquilo que você se propôs a alcançar. Vamos lá entender a questão? Ouçam bem. Na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 9 de abril de 1942, podemos ler: é recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em estabelecimentos de ensino de exclusiva presença feminina. 2. Incluir-se-á na terceira e quarta séries do curso ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico a disciplina de economia doméstica. 3. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade feminina, bem como a missão da mulher dentro do lar. Meninos, vocês já sabem que nós temos aqui uma possibilidade rica de informações. Analisando de forma específica o que nós acabamos de ler, não é uma tarefa fácil para esta pessoa que está aqui. Tá? E você também que está aí é capaz de perceber isso. O quanto essa questão do papel da figura feminina ao longo da história do Brasil é árdua, muito árdua. Nós estamos muito longe do ideal. E aqui você pode justamente entender um pouquinho por que nós estamos tão longe do ideal no que diz respeito à figura feminina, o papel da mulher na sociedade. Nós temos muitos discursos bem elaborados, mas a prática nós sabemos que não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade no que diz respeito ao mercado de trabalho, no que diz respeito ao próprio olhar da sociedade com relação à figura feminina e no que diz respeito aos direitos mesmo, né? Nós temos muito a conquistar, mas eu acredito que através do conhecimento, através da nossa capacidade de
conscientização, nós podemos de alguma forma contribuir para que essa sociedade ela aprenda a se comportar de uma forma diferente no que diz respeito à figura feminina. Uma tarefa muito difícil ao longo da história do Brasil, e olha que eu nem vou falar num contexto de mundo, nós ficaríamos aqui horas. E uma questão que poderia também te dar embasamento dentro de uma proposta de redação. Por que não? E você ter esses dados, ter esses elementos para enriquecer a sua argumentação, faz toda a diferença. Use a história na sua vida, use a história na sua redação, use a história no seu dia a dia. Se usássemos mais, nós faríamos e falaríamos, tá, com mais precisão e com uma margem de acerto maior. Acreditem nisso. Então, essa questão, ela já traz aí uma série de referências. E olha que Getúlio Vargas foi aquele símbolo do populismo. Olhe que Getúlio Vargas foi o responsável por uma identidade de cunho social. Leis trabalhistas. Nós já falamos isso em outro encontro. E agora a gente está vendo especificamente o papel da figura feminina. Getúlio Vargas, para muitos, ele é conhecido como aquele que concedeu o direito à cidadania à mulher. Ok? De certa forma, sim. Mas nós sabemos que existem mais coisas atrás disso daí. E a maior prova que nós temos disso foi o que nós acabamos de ler agora no que foi proposto nessa questão da Unicamp. Vocês observaram a questão de como era tratado o ensino para a figura feminina? Dentro daquilo que ela estava lá para aprender, ela tinha uma missão, que era cuidar do lar, ser cuidadora da família. Ainda é uma visão, meninos, 100% patriarcalista, voltada para um universo masculino. Você vê isso no item 1, no item 2, no item 3. Tanto que no item 2, ele fala que uma das matérias que as meninas deveriam aprender era economia doméstica. Ou seja, qual era a grande responsabilidade dessa figura feminina? Cuidar da família, casar, cuidar dos filhos, administrar a casa. Então, hoje, nós ainda temos muitas questões, muitos olhares que ainda tratam dessa mesma forma. E aí nós temos 2 pontos nesse exercício. E ele cobra de você, enquanto estudante, enquanto um possível candidato, as seguintes predisposições. Olha o que ele diz na letra A. Cite 2 mudanças na legislação que afetaram a condição feminina no Brasil nas décadas de 1930 e 1940. Olha só, meninos. Primeiro, a questão da Unicamp é uma questão conteudista. Ela exige de você domínio de conteúdo. É claro, a sua visão de mundo, ela contribui, a sua capacidade de observação, ela facilita. Mas é uma questão que exigia de você domínio do conteúdo. E a questão, ela é bem objetiva, específica. Cite 2 mudanças que ocorreram na legislação. Vamos lá. Primeira mudança, direito de voto. Uau, a mulher passa a ter direito de voto. A mulher é inserida enquanto cidadã. Que isso, Getúlio Vargas foi demais. Só que não, meninos. Olha só o que nós temos aqui. Na verdade, olha o que é essa identidade populista e a eficácia dessa estratégia. Quando o direito de voto foi concedido, sem sombra de dúvidas, uma conquista, só que nós temos que nos reportar para 1930 e 1940, aonde as mulheres
não podiam estudar. Elas vão começar a ter acesso à educação na era Vargas. É a questão do ensino, e olha que é um ensino que vai ser totalmente voltado para o universo da figura feminina. Nós já abordamos isso. Então, o que nós temos aqui? A mulher conquista o direito de voto, porém, o analfabeto não podia votar. Logo, a mulher não tinha acesso à educação, logo, essa mulher não vai votar. Uma minoria vai ter acesso a isso. Vocês entendem o quanto existem brechas dentro desse universo? Por que é tão difícil realmente entendermos o quanto nós temos ainda a conquistar? Então, o direito de voto é fato, é uma das mudanças na legislação. Porém, você como observador, você como aquele que vai além, entendeu que mesmo com essa mudança, mesmo com essa inserção na legislação, essa mulher, ou boa parte dela, não vai ter acesso ao voto, mesmo sendo uma lei, porque existia um outro critério: analfabetos não votavam. Outra mudança que nós teremos na legislação, a questão do direito ao trabalho. A mulher passa a ser inserida no mercado, ela poderia. Mas vocês lembram lá, né, do texto, quando ele diz que ela vai aprender economia doméstica, que ela, né, estava ali para ser cuidadora da família, do lar, dos filhos. Então, ela não vai ser tratada dentro dos mesmos referenciais que o homem era tratado no mercado de trabalho. É isso mesmo. Mesmo sendo uma alteração, mesmo sendo uma conquista, estava muito longe dessa mulher ser tratada da mesma forma que os homens eram tratados na década de 1930 e 1940. Nós temos ainda, enquanto sociedade, independente de gênero, nós temos muito a conquistar. E mais do que analisarmos dentro de uma condição superficial, nós temos que entender essas leis. Em momento algum, nós vamos aqui questionar ou apagar a importância da conquista da lei. Mas nós podemos, né, ir além disso e entender que essa lei ela não abraçou todos. A mesma coisa quando falamos das leis trabalhistas. Elas abraçaram os trabalhadores urbanos, mas não abraçaram os trabalhadores rurais. O direito de voto para a mulher, ela vai ser uma conquista, mas não abraçou todas as mulheres, uma vez que boa parte delas eram analfabetas. Interessante isso, não é? E mais interessante ainda é você entender como funcionava esse processo dentro desse período de 1930, 1940, para que depois vocês possam fazer uma outra análise nas décadas seguintes, ok? Dei uma olhadinha nisso, assunto muito interessante e pode ser abordado tanto na parte de história, dentro de um processo de redação, dentro de uma estrutura de filosofia, sociologia. Então, vale a pena você entender como que funcionou essa inserção da figura feminina dentro desse período, ok? Na letra B, diz o seguinte: qual o papel desejado para a mulher durante o Estado Novo, 1937 a 1945? Olha isso daqui, pessoas. Ele te dá algo ainda mais específico. Estado Novo. Nós estamos falando de um período, 1937 a 1945, aonde nós vamos ter aqui, dentro desse intervalo, a Segunda Guerra Mundial, aonde nós teremos a figura feminina, dentro de uma abordagem de mundo, sendo tratada
também de forma diferente. Um outro gancho que você pode buscar e aprofundar. A figura feminina dentro da Primeira Guerra Mundial, a figura feminina dentro da Segunda Guerra Mundial. E nessa questão da Unicamp, ele pede para que você identifique, para que você mostre qual era o papel que o Estado desejava com relação à figura da mulher. É algo que realmente merece a nossa atenção e a busca pelo conhecimento. Dentro desse intervalo, de 1937 a 1945, nós vamos perceber uma ambiguidade no Estado Novo. Porque nós acabamos de falar que essa mulher vai ser inserida enquanto cidadã, ela passa a ter o direito de voto, porém nós sabemos que isso não vai atender todo o número, né, todo o universo feminino. E mais do que isso, quando voltamos no texto, no início da questão, nós também vamos entender que existiam ali particularidades. Né? O que o Estado Novo desejava? Era uma mentalidade conservadora, tradicional. A mulher pode aprender a ler, ela pode aprender a escrever, ela pode trabalhar, mas ela não pode esquecer da sua principal responsabilidade dentro da sociedade, cuidar da família. Tanto que no próprio texto, uma das frentes era exatamente a economia doméstica. Então é um olhar, e essa seria a sua resposta, aonde nós temos um Estado desejando um perfil conservador para a mulher, organizadora do lar, cuidadora da família, ela tinha uma noção de economia doméstica, ou seja, ela não era alienada. Pelo menos isso ela conseguia fazer. Tá vendo só quantas coisas nós podemos observar para que a gente possa entender por que ainda falta tanto para conquistarmos realmente essa igualdade? Foi a questão da Unicamp. Uma questão objetiva, uma questão conteudista, uma questão que pedia para você identificar fases, elementos dentro do governo da Era Vargas, inserindo a figura feminina. Você pode enriquecer muito esse tema. Aproveite essa questão, aproveitem essas dicas e até o nosso próximo encontro. Beijo, pessoas, e até lá.